área de dados e diagnósticos inicial. Teve uma observação do ambiente virtual, que era o ambiente UAVA, organizado em arquivo PDF, materiais impressos e posteriormente em pendrive. Isso aqui foi em 2021, quando depois da pandemia, que ainda mandava o pendrive para o aluno. E pouca possibilidade de interação nas aulas de arte. Problemas identificados: baixo engajamento do estudante, porque ele não vai ter contato com a arte, então ele só vai replicar. Ausência de experiências artísticas no ambiente virtual e a necessidade de promover a aprendizagem mais interativa e significativa. Contexto de educação à distância: estudantes distribuídos em diferentes estados brasileiros e no exterior, diversidade de contextos socioculturais e acesso às tecnologias. E a ação decorrente foi o estudo da metodologia das tecnologias educacionais e um desenvolvimento da expressão artística. Quando eu falo de colégio militar e educação à distância, os meus alunos, eles não são alunos de convencional, eles não têm uma sala de aula que eu vou entrar e ter 40 alunos. Eu tenho 507 alunos que estão espalhados no mundo, porque o colégio militar ele faz missões, é um colégio do Exército, que abrange os alunos de todas as forças. E com isso, o aluno, quando o pai faz missão, o aluno vai também. E ele era retirado da sala de aula, ele ficava sem estudar. Então, ganhou-se uma lei que amparou o colégio militar a ter esse acesso à educação, a amparar o aluno que está fora do Brasil, fora do eixo da sala convencional. E aí, então, eu tenho 4 alunos na América Central, 119 na América do Norte, eu tenho na África, na Europa, na Ásia, na América do Sul, lembrando que nós temos escola no interior do Amazonas. Então, o meu aluno hoje lá de Tefé, ele tem a mesma aula que o meu aluno lá de Washington. Então, hoje a gente conseguiu parar com o PDF e o pendrive. A sala de aprendizagem dele, o ambiente que eles se deparavam era esse ambiente aqui, onde tinha o Moodle, que tinha todas as análises para ele observar, e aí no 6º ano ele se deparava com apostilas, vídeo e atividade, que raramente um aluno abria, que raramente ele mandava de volta e que raramente ele tinha um contexto com a arte. Diante disso, o ensino de arte, o EAD e a gamificação, eles ganham nessa etapa por compartilhar, conjunto com a BNCC, uma abordagem triangular de Anamê, ler, fazer, contextualizar, e aprendizagem criativa, desenvolver a acessibilidade e a expressão reflexiva do aluno. A educação à distância com Moodle ou AVA tem o componente que o aluno estuda, o caderno dele é o Moodle. A mediação pedagógica é a interação entre o professor e o conteúdo que nós colocamos, e os recursos digitais são vídeo, fórum, atividades, materiais e ferramentas online. Para acontecer tudo isso, nós temos uma gamificação. A gamificação vai trazer uma narrativa, que é uma contextualização de um sentido, as missões e desafio, que o aluno vai ter impulsionado a cumprir aquelas etapas, e uma progressão, que ele ganha ponto, ele tem um nível, ele tem umas conquistas, ele reconhece o valor dele como aluno, e ele tem o feedback e as recompensas, que assim a gente ganha o engajamento. Mas o que é gamificação? Quando a gente fala em gamificação, nós não podemos falar em jogo, tá? Não é um jogo, é uma atividade que tem aspecto de jogo. Hoje a gamificação está presente na nossa vida, no nosso cartão de crédito, nas milhas aéreas, em qualquer compra que você fizer, que você ganha cashback. Então, por que não trazer isso para dentro de uma sala de aula onde o aluno não tinha contato mais com a arte? Não de uma maneira que nós, artistas, queremos. Então, ele criar uma narrativa, as missões, a progressão, o ponto de experiência, o feedback e a recompensa. Cap diz que na educação os elementos dos jogos são utilizados para estruturar e potencializar a experiência de aprendizagem. Então, isso que nós precisamos, potencializar esse sentido de arte para o meu aluno. O processo, ele consiste, a processo de criação, ele consiste com a concepção pedagógica, a direção artística e narrativa, a produção de recursos e a integração de tecnologia, que é da artista que vos fala. Eu uso IA, porque a IA ela não tem como a gente fugir, muito menos quando eu falo em EAD. Eu uso IA, então meu processo ele se cria na IA. Mas antes de ele ter uma IA, eu tenho uma professora artista. E para eu jogar para a IA, eu preciso escrever o que eu quero,
colocar os planos da BNCC, usar, argumentar aqui, desenhar, projetar, para eu criar um prompt de jogar para o GPT, para que ele entenda o que eu quero que ele faça. Não para criar um jogo que ele vai criar, e não que eu, como artista, crie. Então, eu uso depois, o recurso vai ser utilizado por Canva, o Geniali, que é onde eu animo cada personagem, o Moodle, que é onde eu vou incorporar, e por fim ele vai ganhar outras experiências, que é com o uso da IA. Para eu criar tudo isso, eu tenho que criar uma personagem mais parecida comigo o possível, para que o aluno não fuja a visão de que ele tem uma professora mediadora. E eu tenho que criar salas de aulas onde ele vai entrar e ver que ele é um jogo. Então, hoje ele tem um portal da arte, ele tem uma sala de cinema, ele tem o central das cores. Hoje ele entra e ele participa de etapas de jogo. Eu vou mostrar para vocês no final. Mas, assim, só para mostrar que ele não é algo criado só na IA. É algo que eu tenho que criar e eu tenho que ver se está funcionando para que ele tenha uma experiência. Como eu falei, eu uso o planejamento curricular, uma construção narrativa, a criação do avatar, a produção dos recursos, a construção genial, a integração no Moodle e a implementação nós vamos ganhando com o engajamento. Essas são as minhas considerações finais. As considerações finais, ela trouxe um problema enfrentado, a organização do ensino de arte em EAD, ampliando a interação e engajamento, a solução desenvolvida, que foi criar uma expedição artística, a contribuição de organizar o sistema do AVA em jornadas de aprendizagem, a integração das narrativas com recursos, e na próxima etapa dessa pesquisa, nós vamos ter a implementação completa da metodologia no Moodle. A coleta de análise de dados de aplicação, o refinamento do produto educacional e a validação na defesa final. Essas são as minhas referências. Antes do meu obrigado, eu quero compartilhar o produto como ele começou, como ele está e como ele possivelmente ficará. Esse é o sexto ano, né, esse trabalho de um ano. O sexto ano ele começou com... Vocês viram que a minha personagem ainda era aquele Bitmoji, que era o que era disponibilizado na internet. Então, o aluno ele tem acesso à arte popular e à arte de brincar. Para ele chegar no brincar, ele precisa primeiro estudar. Então, ele vai concluir etapas. Então, ele não tem mais uma apostila, ele já entra na setinha. Dentro da setinha, cada elemento da trilha é uma semana que vai abrir, que é junto com o BNCC, os currículos, junto com o que ele precisa aprender. A primeira semana aqui, eu coloquei só uma semana para ter uma amostra, foi a semana da trilha da arte popular. Então, dentro dessa semana da trilha popular, ele tem cada elemento que está se movendo é um aprendizado. Aqui ele vai ter aula de frevo, que em vez de ele procurar e receber um PDF ou o pendrive, agora ele tem uma interação muito maior, tem um vídeo, para ele aprender o boi bumbá, porque obviamente está na região amazônica, eu quero que meu aluno que está lá, do outro lado do mundo, também tenha acesso. Ele também tem a introdução do alto do boi, então ele conhece toda a nossa vivência artística e cultural amazônica. E que é muito interessante, porque eles têm esse diálogo e eles... mandam mensagem e o feedback deles, eles falam, começou o boi, professor, eu assisti lá o que ele começa a procurar outra vivência. Deixa eu só passar aqui, agora eu vou mostrar para vocês como ela está. Ela começou dessa forma ainda aqui genérica, onde eu já achava que eu estava fazendo muito. E agora ela está com um aspecto mais... Abriu aqui? Agora ele está mais futurístico e, ao mesmo tempo, mais com um aspecto de jogo. Então, ele tem aqui uma jornada, onde ele vai iniciar a jornada. Para ele iniciar a jornada, eu coloquei um mapa. O mapa dele já é um mapa interativo, onde ele precisa completar esse mapa, ele precisa assistir o que está acontecendo, a explicação da aula, e ele vai cumprindo etapas.
A internet não está ajudando muito, mas eu tenho no meu avatar que ele já tem isso. Mas o vídeo roda direitinho. Ela mostra como que vai funcionar o jogo, não vai ser mais eu. Então, ela funciona aqui. Quando ele concluir, o cadeado abriu. Então, aqui ele já está apto. Agora ele está apto a percorrer as outras semanas. Então, se ele for para a semana 16, ele vai ter uma atividade, as apostilas que já mudaram. Se ele for para a semana 17, ele já vai ter, aqui já é das lendas amazônicas, e aquela lenda que ele assistia, agora ele tem um vídeo, do vídeo ele vai passar para um caminho com uma narrativa onde ele vai descobrir as lendas, ele vai fazer um joguinho, por exemplo, esse daqui, ele precisa entender a lenda da Vitória Regia, ele vai encaixar para poder ela abrir e encontrar a sala de aula da Vitória Regia. Então, esse é o que eles como nós estamos hoje. E como ele vai ficar com o uso da tecnologia, ali, meu filho. Bom, como ele vai ficar com o uso da tecnologia, colocando uma visão mais interativa, aonde eu vou usar mais vídeos e o vídeo vai percorrer pelos assuntos. O aluno, ele não vai ser mais só um aluno, um jogador. Ele também é parte do jogo. Ele também vai ser um caçador ou um investigador. Ele não é mais aquele aluno que não tem participação, o dever dele só é assistir. Não, o dever dele é construir e continuar a progressão da perspectiva de aprendizagem. Então, diante disso, muito obrigada. Essa foi a apresentação do meu produto. Esse é a expedição artística. Obrigado, Luciane. Eu vou passar a palavra para a professora Samanta, que é a nossa convidada externa, para que ela faça as suas considerações. E, na sequência, a professora Amanda, que é membro do programa, também fazer as suas considerações. Professora Samanta. Obrigada. Obrigada, professor Jackson, agradeço esse convite. Considero uma forma realmente de aprendizagem, né? Estar aqui, de evolução profissional. Obrigada, professor Evandro e Luciane também pelo convite. Sobre o seu trabalho, a investigação, acho interessante que nasce realmente dessa sua vivência, né? No EAD. E aí é voltada e é incrivelmente você pensa numa alternativa que muitos professores de arte, né, tentam colocar, por exemplo, eu fui professora, né, até no passado, numa escola rural ribeirinha, né, lá no Saúde de Nascimento, lá depois da barreira que entra para a PF, né, o presidente Figueiredo. E aí, essa parte de interação, né, de aprendizado através de um produto interativo é escassa. E realmente, hoje em dia, a geração que nós temos é uma geração que ela se dispersa muito rápido, né? Então, uma ferramenta desse potencial que você está trazendo aqui, eu fiquei maravilhada, eu estava realmente querendo ver a tua apresentação, né? E de como está super desenvolvido, eu parabenizo também o professor Jackson por essa orientação, né? E eu considero que esse produto, ele não vai só adentrar as artes, né? No ensino das artes, como você mesmo já fala no seu projeto, ele pode ser replicável, né? Eu até considero não replicável, porque ele pode ir para outras instâncias, outras disciplinas, né?
geografia, matemática, ciência, ele é perfeitamente qualificado para isso, né? Usar jogos você determinou muito bem, conceitualizou, né? Conceituou muito bem sobre que não é um jogo que você traz, não é só entregar um jogo, mas é entregar você construir uma arquitetura pedagógica. Nesse diário de bordo, porque ao mesmo tempo não entendi. Até no próprio projeto, porque como vai ser aplicável em vários, né? Muitos professores com certeza vão verificar como eles podem utilizar esse teu projeto para as próprias aulas deles. E aí entender como tu começou esse projeto, a maneira que tu produziu esse projeto, através das anotações do próprio diário de bordo, acho que seria interessante até para tu ensinar os outros professores sobre isso, entendeu? Porque eu fiquei muito curiosa, assim, meu Deus, como é que essa pessoa consegue abarcar tudo isso e não esquecer de nada e dá para entregar um projeto. Eu fiquei muito curiosa de realmente saber todo o teu processo criativo, porque eu considero isso um processo criativo. Entendeu? Foi um processo são várias pastinhas com várias que você utilizou as ferramentas contemporâneas. Isso é sensacional. Né? Então, acho que falar um pouco na próxima parte, um pouco mais sobre como tu criou esse projeto, porque tu vai entregar esse projeto já perfeito, assim, né? Pronto.
Mas eu confesso que eu fiquei curiosa de saber um passo a passo, meio que descritivo do teu processo. Até para, com certeza, vai ser replicável, né? Assim que falou. Aí eu indiquei aqui, né, um diário de campo flexível, justamente para a descrição e da tua fruição artística, até de chegar nesse projeto de fato, né? E deixa eu ver o que mais. E me apresento também a Ana May Barbosa, né, a metodologia, a abordagem triangular. É bem pertinente que tu apresenta, mas realmente eu acho que falta um pouquinho dessa experiência da prática artística que tu vai mostrar no próximo Essa eu tinha que deixar. Quero entregar tudo, né? O Autores como John Dewey também vai te ajudar, porque o John Dewey ele traz essa arte como experiência. Eu acho que vai te ajudar justamente na descrição desses processos da arte artística. Tá? E por enquanto é isso, professor. Perfeito. Então, vou enviar essa anotação. Obrigado, professora Samanta. Professor Evandro. Bom, obrigado pelo convite, Gelson, e também pela Luciane, e pela satisfação de ter de você mais uma vez. Né? Obrigada. Essa pesquisa, eu li ela com 40 e tantas páginas. Realmente a gente faz a qualificação com umas 30 páginas, perdeu, você falou de 40 e tantas páginas. Só que eu gostei muito da leitura. Uma das coisas que a gente gosta de fazer uma leitura de um texto, seja de qual for, é que você vai lendo e não tinha uma dúvida, está bem escrito. Isso já é uma grande conquista, né? Bom, então eu comecei a ler esse texto, eu digo, não vou terminar hoje não, eu estou com sono, amanhã eu leio um pouco mais. Tá? Então, quando a gente faz isso, a gente está interessado em ler o texto, né? Muitas vezes o texto é tão desagradável que a gente não sabe se está com sono ou se está mal escrito. A gente só faz assim. Mas tá bom. Porque é desconfortável mesmo devido à leitura estar faltando palavras ou às vezes faltando pontuação. Então foi muito satisfatório aqui, né? Ler o seu texto. Pouquíssimos equívocos, né? Eu até anotei aqui alguns equívocos, tá? Por exemplo, eu tenho notado que essas pesquisas de mestrado atualmente, depois dos pontos, as pessoas colocam agora sempre uma inicial maiúscula, sabe? Pode ser um artigo, o que for. Depois dos pontos, põe uma letra maiúscula, não sei porquê. Se a gramática diz que não é assim. Mas parece que está no modelo isso, né? E a internet também está com esse modelo. Mas nós, cada um de nós, não guardião na nossa gramática, não é verdade? Justamente você, já quase sendo mestre, tá? A gente não pode apenas imitar os outros que estão errando. Eu vou imitar o erro, não. Eu vou fazer diferente, porque eu sou mestre. Cabe a mim cuidar disso. Nós somos professores, né? Curso de mestrado. Então, mas eu não sei se isso é um padrão ou se mudou a gramática. Mas é bom de falar isso com segurança, tá? Eu estou vendo ali, ele sair qualquer fonte, 2 pontos, HDMI, que é uma sigla, né? Tá bom? A letra maiúscula. Mas, de modo geral, o título das imagens, fonte, 2 pontos, a pesquisadora, esse A já começa com maiúsculo. É apenas um substantivo, né? Eu imagino que tinha que ser minúsculo, tá? Mas todos os mestrandos, ou quase todos, estão fazendo dessa maneira, colocando uma letra maiúscula. Eu repito, nós, como mestrados, no título de mestre ou doutor, nós somos guardião da nossa gramática. É porque os outros fazem do jeito que a gente vai fazer, não. Você não está equivocado, ou então talvez você esteja equivocado. Né? Eu lembro que, outras vezes, eu participei uma situação semelhante a essa, eu estava presente, e tinha uma pedagoga, e ela não ligou muito para aquilo, eu fiquei em dúvida, perguntei se está certo ou está errado, sabe, pedagoga. E ela não me respondeu, porque parece que a questão da estética, às vezes, cai. Por exemplo, você está escrevendo um texto, a palavra arte, nem sempre ela precisa ser colocada letra maiúscula, não sei o que você queira dar, a tua paixão, você coloca maiúscula, né? Então a pedagogia aceita isso, olha, achei tão legal isso, sabe?
faz sentido, tá? Então, é bom a gente consultar uma pessoa de letras, os pedagogos, para ver se as coisinhas aí, tá? Que a gente não tem o direito de errar. Ah, mas todo mundo faz assim, eu vou também fazer. Não é assim, não. Tá bom? Mas, de modo geral, todo o texto está dessa maneira, tá? Fonte, né? Então, a fonte sempre põe uma letra maiúscula depois, ainda que seja apenas uma. Mas isso aí não é tão importante, não. Até porque a gente agora uma qualificação, né? Pode ser a qualificação. Mas consulte alguém que sabe mais do que eu sobre isso, tá bom? Aí, inclusive, eu não trouxe o computador aqui, mas eu vou mandar para o Jackson o arquivo, tá? Que eu já fiz essa observação, eu pintei um pouquinho de amarelo, então marca o texto amarelo, só para dar sugestão, não está dizendo que está errado, não. Tá bom? Você presta atenção só, tá? Para não ter que olhar com muito cuidado. Também não fiz isso todos os só fiz alguns, tá? Agora, ainda continuando com a questão gramatical. Quando a questão gramatical, eu falei nisso, eu vi pouquíssimos equívocos, sabe? Pouquíssimos mesmo, tá? Aí eu te pergunto, tu ias fazendo a tua leitura e tu já aplicava uma IA para ajudar no texto, melhorar o texto, eu te pergunto. Não, eu usava o Mendeley, e aí eu colocava o que o outro fazia, já selecionava, e aí já ia em cima da pesquisa dele. Tinha vários. Pois é, dessa maneira. Eu também tenho usado bastante isso, porque eu estava encrencado com um vizinho lá, sei que não pode brigar com um vizinho, né? Aí eu peguei, fiz um texto, mas aí melhorar, ficou tão bonitinho, né? Aí eu mandei para a vizinha, não brinco com a vizinha. Eu mandava para o meu orientador. E vou mandar para o grupo desse cachorro, mas já, na verdade. Mas não vou passar no. Vou mandar para ele maltear também. Tá? Então, a gente vê que os colegas agora, eles já estão fazendo esse curso, né? Você escreve um texto e pede para ela uma arrumada, né? Na verdade, melhor que pagar alguém para arrumar, não é verdade? Eu lembro já, a primeira vez que eu mandei alguém atualizar da minha qualificação do doutorado na Espanha, uma professora de espanhol, ela corrigiu até mesmo o que eu já tinha copiado do livro. E aqui foi uma confusão danada. Ela comprou. Aí eu vi que é iludido, né? Tá bom? A gente já copiava diretamente dela, do livro, quando não erra nada, as citações, né? Ela corrigiu a citação, eu fiquei meio desiludido. Então, a gente usar essa questão da IA, repetindo, tá? Eu tenho notado que tem facilitado para a gente, como orientador, e a gente também, quando vai fazer essa análise, na verdade. Tão gostoso o texto, né? Às vezes as pessoas esquecem uma palavra, quando não colocam na IA. E depois, então, já vem para cá melhorado. Isso é muito bom para quem escreve e para quem vai ler também, né? E você aprende com mais cuidado, Então, eu encontrei pouquíssimos equívocos gramaticais, tá? Eu parabenizo você por isso. Sim. Também essa expressão de expedição artística, né? Você tem um título muito assim romântico, né? Isso é muito bacana isso, né? Expedição, né? É um termo muito antigo, né? E agora está usando a qualidade, foi muito bom, muito apropriado esse termo, tá? Vou falar agora sobre a questão da vantagem que eu vejo no mestrado profissional. Eu vejo que uma Samanta que acabou de dar destaque também, é um projeto da sua própria experiência. Você fazer uma coisa para lhe ajudar agora e no futuro, e também ajudar os outros colegas. São coisas que eu lamento dizer que eu não percebo isso no mestrado acadêmico. Então, o acadêmico, o pessoal vai escrever muito, fazer várias citações, parece que não sabe onde ele vai chegar, e ele não sabe mesmo, sabe? Então, já o mestrado profissional, eu vejo mais objetividade, né? Além disso, eu lembro que antigamente tinha muita questão dos mestrados acadêmicos, espero que não tenha mais isso, de plágio. Não é verdade? Ninguém fala mais em plágio. No profissional, você não vai plagiar ninguém, você plagia você mesmo. Essa é uma das vantagens do mestrado profissional. Você tem seu objetivo bem esclarecido, não filosofar demais da sombra, da vontade de dormir, né? Tá? Só necessário, tem que se filosofar, sim, mas só necessário, né? Deixa eu ver outra coisa aqui. No tempo do verbo, já falei um pouquinho, né? Que no começo você começa a falar, eu fiz assim, assim foi feito, sabe? Não, assim, está sendo feito, seja o termo mais adequado, né? Ainda está no processo, tá? Mas parece que você está se vendo com um diploma na mão. E só chega lá nem se vê, sabe?
Só chega no final para pegar o diploma que na caminhada já se imaginou pegando ele. Não é verdade, Jackson? Tinha um colega nosso que nunca se viu pegando o diploma e não pegou. Não é verdade? Então, se você estudar de imagem, você está trabalhando com imagem, essa imagem mental sua e recebendo o diploma, é o melhor caminho para você alcançar. Quem nunca pensou isso durante o processo, eu acho que nunca vai pegar o diploma, tá? Então, essa questão é de você, eu fiz assim, nós fizemos assim. Então, era para estar escrito agora, nós estamos fazendo assim, tem processo, tá? Mas isso não compromete, não. Mas que a vontade danada de terminar. Chega até a ser positivo, tá? Mas seria adequado, tá? Escrever no tempo certo, no gerúndio, né? Estamos fazendo. Então, até aqui fizemos dessa maneira, não é mesmo? Até aqui fizemos dessa maneira. Mas esse termo, gamificação narrativa. Gamificação narrativa, você explicou o que era narrativa, que era gamificação, mas eu não sei se na minha leitura eu não prestei atenção, se você conceituou que objetivamente se quer dizer com o termo gamificação narrativa. Está esclarecido no texto? Tá? Eu não vi. O que quer dizer então? A gamificação? A gamificação O termo gamificação narrativa. A gente sabe que é narrativa e sabe que é gamificação, mas ele misturou os dois. Porque ele não vai ter só um jogo, ele vai ter uma narrativa para ele apresentar. Ele tem uma história, e essa história ele tem elementos para ele terminar a história. E aí é uma narração, uma narrativa do que ele viveu. Dentro da BNCC e do projeto textual. Eu tenho todo o currículo dele junto com o que ele é determinado para ele estudar naquele ano. E aí, dentro daquele assunto, eu crio uma narrativa para ele ter várias salas de aula conforme gamificados. Então, isso está esclarecido dentro do texto, você mandou para a gente. Então, eu que não vi. Não vi que não está. Tem coisa que a gente não lê, então não atenção, né? Se está lá, está muito bem, por isso eu perguntei. Se está no texto, então se está, ótimo. E para finalizar, você falou que você tem 570 alunos que se aprendem. 507. 507, tá? E, logicamente, você tem uma equipe de pessoas que atuam junto com você, né? Arte? Sim, mas como é que você vai atender 507 alunos? Bem, você tinha você e tinha outras pessoas ali. O Renato disse que eu estou sendo besta, mas é verdade, só tem eu. Foi eu que planejo, que vejo, que lanço nota, que lanço 507 notas 3 vezes, porque eles fazem avaliações. Tem o ranking deles, conforme eles foram jogando, o ranking deles tem uma pontuação. Sou eu que lançar a pontuação que eles esperam. É eles que mandam mensagem se o ranking dele está errado, se ele está, porque eles são competitivos. Insatisfeito, né? E ele ficou embaixo, ele deve ver o que ele não fez para ele não ter. Eu tento lá verificar o que ele não fez. Eu fui coordenador do curso de artes visuais e modalidade à distância durante quase 10 anos. Isso eu já me odiava, claro. Já. Já só? Sim. Eu fui só tutor. Não, isso foi, não tinha. Era uma coisa que eu não tinha. Não tinha. Agora novinha, mas agora loura. Não tinha assim, cada tutor tinha uma média de 20 a 25, 30, não é verdade? Por isso que como é você? Exatamente. E aí eu sou professora e tutora. Lá, mas eu sempre falo, lá na minha tutoria tinha um professor e tinha eu só para fazer isso. Mas não é. O que esqueci o nome agora, da governo, o CETAM tem uma pessoa, eu fui lá verificar como é que eles faziam a gamificação deles. Então, o CETAM ele tem uma pessoa que cria só o vídeo, uma pessoa que cria só os desenhos e a paleta de cores. Eles têm alguém que tem paleta de cores, eu achei maravilhoso. Outra pessoa que cria só a apostila e um tutor e o professor. O professor ele só joga o assunto, o tutor faz. Fiquei maravilhada. E ela falou a mesma coisa que como é que tu faz tudo isso? Eu falei, não sei. Olha, se não tiver uma equipe, você vai cansar. Eu sei. Então você tem que dar um jeito de criar uma equipe. E geralmente a CAPES tem muitos projetos. Teve equipe de dois. Só tem essas duas aqui, que às vezes elas vão lançar minha nota, quando elas me veem muita coisa, elas não lançam minha nota. Então, mas
a Campus, junto com o MEC, a Educação à Distância no geral, tem muitos programas que pagam pessoas para ajudar nisso. Basta você dar uma olhada nisso. Se a gente pode conversar um pouco mais de porcentagem. Eu estou aposentado, estou folgado demais. Se quiser me ajuda, pode pedir, tá? A gente conversar sobre isso, dando contato, aí para lá e já te vida. Tem muita grana, sabe? Tem muita grana mesmo. Você pode até procurar, talvez, no SED, Educação à Distância, né? Vai lá, conversa, às vezes, não precisa ter sobrando bolsa. E eu lembro que a gente pagava bolsa, né? Eu era bolsista. Eu lembro. Naquela época eu faço R$1.000, R$1.100. 800, tá? Eu lembro. 800 do lado. Agora, 1.500. Você pode ir lá no SED, conversar com a atual diretora. E, às vezes, tem bolsa que a gente devolve. Toda vez eu devolvia a bolsa, mais ou menos. Não, 40% eu devolvia, né? Porque, e assim, os alunos desistindo, tinha que reduzir o número de pagamento de bolsa, né? De tutores. Que no final tinha que devolver para o MEC. Isso é o certo, né? Então, procura o SED de Educação à Distância lá no Minicampus, sabe? Conversa lá. Às vezes, tem dinheiro lá que está sobrando, a gente quer usar. Aí não sabe da pessoa que está no sufoco ali. Tá bom para ela. Você bolsista de inimigo. Possivelmente pode chegar assim, não tem um problema. Tá? Depois entra lá como colaboradora e depois vai. Se a gente não sabe onde está o início da fonte, né? Você fica chega lá, tanta da conversa que essa minha aqui vai ser uma coisa ingênua, que talvez a nova diretora tenha para passar para você, tá? Então, desejo que você tenha sucesso na sua pesquisa, tá? Mais uma vez agradeço por ter me convidado para a pessoa muito importante. Muito obrigado. Bem, eu quero agradecer as palavras do professor Evandro, da professora Samantha, dizer que o trabalho da Luciane é um trabalho que vem de encontro exatamente a essa nova relação, né, do conhecimento com a inteligência artificial, que é algo que está assim, super no momento, é o assunto do momento, né? Assim, todo mundo desconfiando que a inteligência artificial vai dominar o mundo. Tem aquele desenho animado, o Pink e o Cérebro, né? Que eles querem dominar o mundo, né? Então, a IA é comparável a isso, né? E eu penso exatamente o contrário. Eu acho que a IA é um novo desafio. A tecnologia, ela está presente na nossa vida o tempo inteiro. Nas minhas aulas, eu sempre digo que a tecnologia ela se manifesta ou ela interage dependendo exatamente como é que os meios de produção estão disponibilizados dentro da sociedade, né? Então, hoje nós temos a IA como um meio de produção de conhecimento, de coisas. Por exemplo, ontem eu tinha um problema para desenhar uma estante em aço inox, eu pedi para a IA fazer, ela desenhou na hora. Ainda me deu as medidas todas. Entendeu? Aí, quando eu levei o projeto lá para o cara fazer, já tinha tudo. Eu disse, pô, mas você não precisa nem medir. Eu digo, não, tem que ir lá medir para confirmar, né? Por quê? Porque, então, a tecnologia, ela vai estar presente, não tem jeito, dentro da nossa vida, e não tem como a gente escapar disso, né? Basta nós, professores, a gente se interar cada vez mais. A Samantha falou uma coisa importante do ponto de vista como é que você domina tantos processos, né? Se a gente parar para pensar, a ciência ela tem momentos, né? Então, você vê a ciência do século X até o século XIII, mais ou menos, era algo completamente escondido. Então, as pessoas, inclusive, alguns foram queimados porque diziam que era bruxaria, né? Então, e na medida que a ciência ela vai se popularizando, porque essa que é a ideia, quando o conhecimento se populariza, quando mais pessoas se apropriam desse conhecimento, então ele passa a gerar mais conhecimento e passa a mudar e muda algumas rotinas que existem dentro da sociedade,
né? Coisas que normalmente a gente não vê, né? Então, a ciência ela tem um momento que ela é super geral. Por exemplo, a era dos filósofos. Os filósofos eram aqueles caras que eram os donos do conhecimento. Eles falavam de tudo, né? Eles eram médicos, matemáticos, engenheiros, eram tudo. E aí a ciência ela vai ficando especializada até o cara que é especialista só no dedo. O cara ele só mexe no dedo, né? Então ele sai do corpo, vai para o ombro, vai para o braço, vai para a mão e vai para o dedo. Então ele vai especializando. As tecnologias, elas estão fazendo, a IA, sobretudo, ela está vindo de volta isso, né? Então, porque agora esse professor, ele não tem que dominar só o seu conteúdo específico. Por isso é tão importante o que você falou, Samantha. Quer dizer, como é que se dá esse processo de criação no momento em que você tem que manipular várias ferramentas, né? A equipe é muito boa. Eu lembro que a gente tinha um projeto, quando a gente voltou do doutorado, eu e o Evandro, a gente tinha um projeto no CCA. A nossa equipe era uma equipe grande, né? Era imensa a nossa equipe. Nós tínhamos 16 pessoas na equipe. Aí foi reduzindo, daqui a um tempo só eram 3. Por quê? Porque os processos eles foram se concentrando, né? Cansa, né? Só que às vezes é muito mais dinâmico você dominar todos os processos do que você depender de um segundo, de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta pessoa, né? Muito especializada, entendeu? Lógico, a gente não vai ter aquele trabalho ultra profissional, que é algo que também dentro desse novo contexto, ele não é tão muito importante, né? Então, aquela coisa assim, super refinada, né? Se você quiser já assim, ter um produto de alto nível, de alta penetração, e que seja comercial, efetivamente, aí você realmente vai montar uma equipe, aí você vai ter uma equipe de designers, vai ter uma equipe lá de pedagogos, vai ter uma equipe de gente fazendo programação, construindo a sua própria IA, seu próprio avatar, e etc. e tal, para dar toda uma robustez, toda uma qualidade mais profissional, porque aí deixa de ser um produto puramente educacional, ele vai ser um produto educacional, mas ele vai ser um produto comercial, né? Basta a gente ver, por exemplo, quando a gente olha o Moodle dentro das universidades é uma coisa, quando você olha o Moodle dentro de uma empresa é completamente diferente, né? A interface é outra. Por quê? Porque eu tenho outros profissionais que interagem com aquele material e dão uma outra interface, dá uma outra dinâmica para tudo isso, né? Então, é assim. Então, o trabalho da Luciane é um trabalho inovador, né? A palavra replicar, viu, Samantha, aparece porque, na verdade, dentro dos requisitos do programa, eles dizem que os alunos devem construir materiais que sejam replicáveis. E replicáveis no sentido que eles sejam adaptáveis, né? Então, talvez seja uma questão de nomenclatura, né? O que é replicável e o que é adaptável, né? E o trabalho da Luciane já foi feito isso um pouco, porque ela começa com a disciplina, né, com o componente arte, mas isso já fez replicar o modelo para os outros componentes curriculares, né? Então, todo mundo já está mesmo que chegando junto do modelo que ela criou. Tá bom? Bem, eu quero agradecer aqui aos colegas da banca. Eu vou pedir que os demais, os que estão assistindo, se retirem um momento, que a gente chega nesse nosso momento aqui de a gente fazer a nossa tomada de decisão. Bem, pessoal, boa tarde mais uma vez. Esse é o momento que a gente faz a nossa... A gente chegou, então, a um veredito, né, vamos dizer assim, né? E é o momento que a gente vai ler a ata, né? Tá bom? Então, vamos lá. Ata de exame de qualificação da mestranda Luciane Rocha Pimentel. Aos 14 dias do mês de agosto do ano 2026, às 16 horas,
no mini auditório do CAUA, Centro de Arte da UFAM, realizou o seu exame de qualificação da mestranda Luciane Rocha Pimentel, que apresentou o relatório de qualificação sobre o trabalho e conclusão intitulada Gamificação Narrativa para o Ensino de Arte à Distância, desenvolvimento e implementação de uma metodologia pedagógica para o ensino básico do Colégio Militar de Manaus. Em conformidade com o artigo 7 da Resolução número 3 de 2015 do Profiarte, a banca examinadora foi constituída pelos seguintes membros: professor Dr. Jackson Colares da Silva, presidente da banca examinadora, e foi constituída ainda pelo professor Dr. Evandro Moraes Ramos e pela professora doutora Samanta Cárvia Rodrigues Reis. Os trabalhos foram instalados pelo professor Dr. Jackson Colares da Silva, presidente, que informou a mestranda Luciane Rocha Pimentel que já poderia apresentar seu projeto de pesquisa e depois responder às arguições da banca examinadora. Após a apresentação e arguições, os membros da banca examinadora reuniram-se e consideraram o projeto aprovado. A sessão foi encerrada e, para constar, eu, como presidente dessa banca examinadora, lavei a presente ata, que vai por mim assinada pelos demais membros da banca examinadora e pela mestranda. Então, parabéns, Luciane. Obrigada, Obrigado também, parabéns. E obrigado também aos colegas que participaram da nossa defesa, né, nessa sessão.